Hoje o assunto da nossa live é o seguinte: onde está o seu foco? O seu foco está em resolver o problema da criança, ou o seu problema, ou o seu foco está em ensinar a criança? Onde está o seu foco como mãe, como pai, quando você vai educar? Quando você vai aplicar uma ferramenta de disciplina positiva, um diálogo de comunicação não violenta, onde está o seu foco? Você está usando isso para resolver a situação ou você está usando isso para ensinar de fato? Sabia que isso faz toda a diferença? Porque às vezes a sua resposta vai ser: meu foco está em ensinar. Mas isso é o que você pensa, né? O que você acredita. Só que na verdade, lá dentro, nas suas crenças, no seu íntimo, o teu foco está em resolver logo aquela situação. E quando a gente foca em resolver logo a situação, a gente pode falhar. E a gente pode usar métodos nobres, métodos respeitosos de educação de uma forma equivocada e achar que não deu resultado, achar que não dá certo. E a criança, como sempre digo aqui, é uma ótima observadora e fraca intérprete. Ela tá percebendo isso tudo, ela também percebe a intenção. Ela percebe a intenção porque se a gente está focado no problema para resolvê-lo ali junto com a criança, sem mudar a perspectiva mesmo em relação à infância, para que a gente ensine essa criança, a criança sente a falta de conexão que isso causa. Quando você está focado no problema, a tua conexão está entre você e aquilo que você quer resolver. A criança ela fica de fora. Quando o teu olhar está focado em ensinar a criança, a tua conexão fica entre você e ela. E o que precisa ser resolvido fica de fora. Então isso muda a relação entre pais e filhos. Ontem eu soltei nos stories, não costumo fazer isso, já disse aqui pra vocês, não gosto de expor as minhas crianças assim, mas ontem eu achei que não foi nada muito agressivo e não expôs de uma certa forma agressiva, então foi um ensinamento que eu acho que poderia contribuir muito para a maternidade de vocês. Então ontem eu coloquei nos stories um desafio de comportamento ali que eu estava enfrentando com o Davi. Eu percebi, tentei conversar com ele ali na sala antes, eu vi a resistência dele, eu falei, então ali eu vou ter que sentar e me dedicar um pouco, né? Tá na hora de ensinar de novo esse menininho. E ele tem 3 anos, e eu coloquei nos stories eu tentando fazê-lo com que ele guardasse os brinquedos, né? Aqui em casa, normalmente, o Davi tem um perfil mais organizado, então ele sabe o que ele usa, ele guarda, mas como toda criança, ele tá naquela fase de preguiça, né? Ele não quer ter que guardar, muito chata essa parte, gostoso é brincar. Assim como a gente, né? Às vezes você não faz lá uma receita de bolo, cozinha coisas maravilhosas na sua casa, e aí depois você olha aquela louça, você tem vontade de lavar, tem preguiça de lavar, de guardar a louça. Às vezes você não quer fazer alguma coisa, você deixa de fazer só por causa da louça que vai sujar. Então tudo isso também acontece com a criança, né? Ela tá naquela fase que ela não tá afim muito de colaborar nessa hora. Embora no perfil dele isso seja muito mais fácil de ser conseguido, tá? Mas normalmente acontece dele ter essa responsabilidade. Em alguns momentos a gente precisa atuar, né? Eu preciso atuar mais efetivamente. E ontem foi um desses momentos. Então quando eu coloquei lá, quem não viu, depois acompanha nos stories, o passo a passo, como foi. Muito direct eu recebi, tá? Muitos feedbacks de vocês dizendo, meu Deus, quanta paciência, mas eu não ia conseguir, né? Eu não ia ter tanto tempo desse jeito. Primeiro ponto que a gente tem que entender, não são todas as vezes assim, e você não vai permitir essa extensão, né, de vulnerabilidade materna ou paterna todas as vezes, mesmo porque a gente não tem tempo, normalmente a gente tá com pressa, a gente precisa sair, tem que ser guardado rápido, e porque também se for sempre assim, a criança não tá aprendendo outras habilidades, que quem já me ouviu falando aqui sabe do que eu tô querendo dizer. Mas em alguns momentos a gente vai precisar agir daquela forma assim. Aquela não é a única forma, existem várias outras formas, meios respeitosos de se ensinar para a criança sobre responsabilidade e respeito, mas eu resolvi conduzir daquela forma ontem. E onde é que está a grande diferença da análise daquilo que foi feito? Muitas pessoas estão com foco no problema. Então, qual é o problema? Brinquedos espalhados pela casa, bagunça, desorganização. Eu tenho que arrumar isso. O que eu vou usar de recurso da disciplina positiva, Montessori, comunicação não violenta, enfim, de educação respeitosa, o que eu vou usar de recurso
para fazer com que o meu filho guarde esses brinquedos. Olha só a nossa comunicação. Se é assim que você pensa, o que eu vou utilizar para conseguir fazer com que o meu filho guarde os brinquedos, teu pensamento está equivocado. Por quê? Teu foco está em resolver aquele problema que é um problema para você. A bagunça não é um problema para a criança. Embora a criança precise de organização, porque isso traz segurança e rotina é bom para ela, mas ela não sabe disso, a bagunça ela incomoda a mãe e o pai. A criança em si, ainda mais com 3 anos de idade, 2 anos, 1 ano, 4 anos, ela não se incomoda com isso. Então, se o seu foco é fazer com que o meu filho guarde os brinquedos, o teu foco está no problema. Isso desconecta você da criança e isso não te permite ter um olhar diferente em relação ao comportamento dela. Agora, se você olha para aquela situação e fala: como é que eu vou fazer para ensinar o meu filho sobre responsabilidade e respeito? Teu foco muda completamente. E aí você passa a olhar para a criança, o ensinar e não o resolver somente. E quando você para olhar para ensinar, o comportamento dela também vai ser interpretado de uma outra forma. Se o que você quer ensinar, responsabilidade e respeito, você vai avaliar todos os pontos daquele dia, daquele comportamento e daquele cenário. Se ela disser para você: agora eu não quero, você não vai olhar para aquilo como uma afronta para você. Você vai olhar assim: o que ela tá? Bom, ela tá com preguiça, tá bom, mas esse quarto tá realmente bagunçado, até eu teria preguiça, ainda mais se eu tivesse 3 anos. Então, como é que eu dou um ânimo nessa criança que ainda tem 3 anos, está aprendendo habilidades que eu sou adulta e já aprendi, vai lá saber como, mas já aprendi, né? E aí você entende que o seu cérebro vai funcionando de um jeito diferente? E vocês podem perceber nos stories que o Davi foi guardando, conversando, dialogando, depois ele parava várias vezes para brincar. E aí as pessoas podem deixar lá: tá vendo? Tá enrolando, tá me enrolando. Porque o teu foco está nele guardar o brinquedo, mas o meu foco estava em ensinar para ele a responsabilidade. E quando eu entendo de criança e de cérebro, eu entendo que para aprender, ele vai precisar ter pausas, porque a criança não constrói concentração muito rápido, muito intensa, períodos de concentração muito intenso, muito longo. Ela tem períodos curtos de concentração, principalmente aos 3 anos. Então, a interrupção dela em guardar e decidir brincar, ela estava usando outras habilidades, autonomia, criatividade, independência, né? Imaginação, ela estava usando aquilo naquele momento. Então, eu não posso desvalidar aquilo, porque eu estou ensinando, eu não estou limitando a criança. Mas eu também não posso ser permissiva, a ponto de deixar, então, a criatividade fluir naquele momento, se eu estou ensinando responsabilidade, não estou ensinando ela a ser criativa. Eu não desvalido as habilidades apresentadas, mas eu não posso perder o foco, que é ensinar responsabilidade. Porque senão a gente olha para aquilo e acha tão lindo e fala: então tá, filho, não precisa guardar agora, brinca e depois a gente guarda. E aí a gente cai na permissividade, a gente corre o risco de ser permissivo. Então você valida, você dá valor, você olha para aquilo, você corresponde o comportamento da criança, mas direciona depois o comportamento, conduz, vai tentando várias coisas. E se não tá fluindo, se não tá dando certo, ou seja, a criança tem dispersado muito, o foco que é o ensinar responsabilidade sobre guardar os brinquedos não está acontecendo, não é a criança que não está querendo colaborar, é a ferramenta que você está usando que precisa ser mudada. Então você pode usar humor, você pode usar diversão, você pode usar jogos, você pode usar perguntas, né? Você pode dar escolhas limitadas, você pode decidir agir ao invés de dizer o que fazer, então começar a guardar os brinquedos, só olhar para a criança. Você pode conduzir a criança, pegar na mãozinha dela, segurar um brinquedo, depois levar ela até o guarda-roupa, colocar lá e fazer assim para ela entender o que ela precisa fazer. São várias as formas que a gente tem para conduzir. A grande questão que eu quero deixar aqui para você é: como é que você muda a perspectiva em relação à situação, mudando o teu foco. Teu foco não pode estar em resolver o problema. Teu foco não pode estar em como é que eu faço ela escovar o dente, como é que eu faço ela tomar banho, como é que eu faço ela comer tudo, como é que eu faço ela sentar na mesa, né? Sentar à mesa para comer.
Na mesa não, né? A mesa para comer. Como é que eu faço ela guardar os brinquedos? Como é que eu faço ela me escutar? Se o teu foco estiver nisso, você está se desconectando da sua criança e se conectando com o problema. Sua criança vai estar de fora da situação e ela percebe isso. E sem conexão, a criança não vai corresponder ao teu comando. Agora, se o teu foco estiver em como é que eu ensino meu filho a ter responsabilidade, como é que eu ensino meu filho a ter empatia, como é que eu ensino meu filho a ter cuidados com o próprio corpo, higiene pessoal, como é que eu ensino meu filho sobre o hábito alimentar, como é que eu ensino meu filho sobre amor, sobre cooperação, colaboração, respeito também, responsabilidade, atitude, iniciativa. Se o teu foco estiver nisso, teu olhar sobre a infância muda. E o comportamento dele não vai ser uma afronta para você, não vai ser uma teimosia para você. Vai ser uma perspectiva diferente de habilidades importantes da sua criança. Você vai conseguir validar isso, mas também não vai ser permissivo. E vai continuar conduzindo para aquele alvo, aquele objetivo, que é o ensinar. Tá certo, gente? É isso que eu queria passar para vocês. E apliquem. Percebam no comportamento de vocês, no pensamento de vocês, quando a criança age de alguma forma, percebam o que é que vocês estão pensando naquele momento. Como é que eu faço para, se a tua continuação da frase estiver no problema, muda o teu pensamento para que esteja na habilidade, no ensinar, e você vai ver a diferença acontecer aqui dentro. Novas ideias virão, novas situações você vai conseguir criar na sua mente para conduzir o cenário de um jeito completamente diferente, certo? Vamos ver aqui o que mais. Muito bom isso, maravilhoso. Ou seja, a criança ser centro da atenção e intenção na educação também. É isso aí. Isso faz a total diferença, gente. E foi muito legal porque ontem eu percebi isso, né? Diante das mensagens que vocês me mandam. Porque pra mim são coisas que são tão automáticas que às vezes eu nem me dou conta que isso não é o que passa na mente de alguns pais, né? Só que diante das mensagens que eu fui recebendo ontem, eu falei, opa, peraí, que o foco não tá na criança, o foco tá no problema. Isso traz desconexão, então eu preciso falar disso, preciso ensinar sobre isso, porque isso vai ajudar em muito vocês. É isso, um beijo grande pra vocês, uma ótima quarta-feira e a gente se vê de novo por aqui amanhã, no mesmo horário, tá bom? Não esqueçam de enviar isso para as pessoas. E para quem não fez a inscrição do workshop, tem vontade de fazer, essa semana é a última semana para inscrição. Gente, sexta-feira começa a nossa aula do workshop ao vivo e online. Na sexta e no sábado nós temos aula, tá certo? Então não esqueçam, indiquem, façam suas inscrições, mandem esse vídeo e os outros vídeos para outras pessoas, disseminem. Beijo grande e até amanhã.